que o Guénon chama vamos dizer, o processo de difusão das ideias. Ele sabia o que estava fazendo. E, claro, o Guénon também sabia. Ele diz literalmente o seguinte: o processo de difusão das ideias obedece a leis rigorosas e, portanto, pode ser controlado. Ele próprio é um exemplo disso. Quando você vai ver da Conferência Metafísica Oriental na Sorbonne até a ocupação das ruas de Paris e Londres pelos islâmicos, você entende o que é o poder de controle sobre o curso da história. Só que o curso da história, eu mesmo defini que só existe uma ação histórica quando a ação, no curso da sua realização e no desencadear dos seus efeitos, transcende a duração de uma vida humana. Portanto, ele sempre se exerce para além da vida do seu detentor inicial. Não precisa dizer que a maior parte dos historiadores não tem ideia disso. Eles começam a pegar, por exemplo, no livro do James Billington, ele fala de correntes de significado que atravessam gerações e vão gerando consequências. Bom, isso já é uma pista. Você, estudando as correntes de significado, você pode remontar até uma origem, mas em geral os historiadores tendem a pensar que isso foi vamos dizer, uma espécie de um acúmulo de coincidências, de afinidades naturais, né? E não investiga se o primeiro sujeito que lançou a ideia ele tinha um controle do conjunto ou não. No caso do Guénon, é óbvio que tinha. Assim como no caso de Karl Marx, ele tinha vamos dizer, um controle parcial. Quer dizer, alguns mecanismos reais da história ele entendeu e botou em movimento. Né? Eu mesmo explico na primeira parte desse livro por que a coisa, em vez de dar o resultado que ele anunciou, deu outro resultado, que no fundo ele sabia, mas que não faz parte da imagem pública do marxismo. Né? E finalmente você tem, vamos dizer, uma terceira série de fontes que está ligada, vamos dizer, ao materialismo científico não marxista. Então, a corrente de filosofia analítica, Bertrand Russell, Wittgenstein e similares, tá certo? Esta corrente geralmente aparece como uma alternativa burguesa ao marxismo. Você vê, no caso brasileiro, foi notável o que aconteceu com o professor José Arthur Gianotti, que ao se desligar do marxismo, ele procurou o quê? Uma alternativa materialista ao marxismo e a encontrou na filosofia analítica. A filosofia analítica é herdeira do positivismo, que é a corrente revolucionária propriamente capitalista, tecnocrática, né? Que é ao mesmo tempo concorrente do marxismo, tá certo? Até certo ponto é um antagonista, mas comunga com o marxismo o desejo de realizar aquilo que o Antônio Gramsci chamava terrestrialização absoluta do pensamento, ou seja, suprimir a vida espiritual completamente e criar uma sociedade que possa ser totalmente administrada por uma elite de capitalistas, tecnocratas e políticos e revolucionários. Então, isso quer dizer que nas origens remotas de 1968 e no desenrolar subsequente da situação, você vê a demonstração mais clara da tese dos três poderes globalistas que eu anunciei no debate com o professor Dugin. Se você rastreia cada uma dessas, né, ou você vai encontrar o islamismo por trás, e por trás do islamismo todo o orientalismo, né, todo o estudo de tradições primitivas, essa coisa toda, incluindo o Mircea Eliade. Né. O Mircea Eliade era um discípulo do Guénon, só que, segundo os alunos dele me contaram, ele dizia assim, você tem que estudar tudo do René Guénon, mas não citá-lo jamais. O que já mostra que boa bisca que era o Mircea Eliade. Né. Então, o que não quer dizer que não fosse um profundo conhecedor da coisa. Né? Então, você rastreando a origem, você vê que são três tendências nítidas. Você tem um esquema russo-chinês marxista, que está em atuação ainda e hoje em dia está intensificando através da China. Você tem a corrente islâmica que já está quase vencedora e você tem uma corrente globalista, capitalista, que visa a criar a sociedade administrada. Quando criar a sociedade administrada, que já está sendo criada na nossa cara, certo? Que é
onde ainda existe economia privada, mas apenas para certos grupos privilegiados, são os amigos do rei, né, que são poderosos demais para que o Estado tente dominá-los, então faz uma parceria. A sociedade administrada, ela só pode ser realizada por um meio. Isso quer dizer que, para você chegar à sociedade onde um grupo armado de todos os meios científicos e tecnológicos e jurídicos possíveis exerça o controle total, penetrando até os mais íntimos setores da vida privada e até no subconsciente das pessoas, é absolutamente necessário que essas pessoas, ou seja, a sociedade como um todo, esteja isolado de qualquer fonte espiritual superior. Quer dizer, a elite é a fonte, é a única fonte. Então, quando o Gramsci fala de terrestrialização completa do pensamento, eu digo, mas nós não precisamos do Partido Comunista para fazer isso, nós sabemos fazer também, quer dizer, pelo lado positivista, analítico, então nós podemos fazer a mesma coisa. E, aliás, podemos fazer muito melhor, por quê? Porque o marxismo, se ele é o rei da propaganda e da conquista das consciências, ele é péssimo na administração da economia e, portanto, da ciência e da tecnologia também. A ciência e a tecnologia estão inteiramente na mão desta elite ocidental, que não é marxista, certamente, mas é materialista, né? Então, é aí que eles levam vantagem. E o progresso da tecnologia é uma coisa que vem em progressão geométrica. Então, não para mais. Coisa que apenas 10 anos atrás pareciam totalmente utópicas, de repente podem ser realizadas. Você criar clones, você fundir o homem com certas espécies animais, ou você criar uma horda de robôs que substituam o trabalho humano em toda parte e cria uma onda de vagabundos, uma leva de vagabundos que tem que ser alimentado com droga pelo Estado. Tudo isso é factível, está na nossa cara, está acontecendo agora. Vocês acompanham as conferências desse homem da companhia Tesla? Como é que o cara chama? Elon Musk. Ele é o cara de dentro da elite que está dando serviço, né? E umas coisas ele protesta, outras ele aceita. Mais ou menos como o Carroll Quigley, no livro Tragedy and Hope. É um homem da elite que, de repente, decide levar ao público aquilo que está sendo discutido por uma elite, não digo secreta, mas discreta, porque o segredo total é absolutamente impossível. Até mesmo dentro da sociedade secreta, dizem, por exemplo, que a maçonaria é uma sociedade secreta. Eu já li mais livros sobre a maçonaria que me dá mais conhecimento de maçonaria de qualquer maçom que eu conheça. Tá certo? Então, é secreto, mas está tudo publicado, né? Então, isso aí é outra... É uma coisa que se reflete naquele famoso adágio, o segredo se protege a si mesmo. Ele se protege simplesmente porque ele é muito complicado e as pessoas têm preguiça de estudar e verificar e às vezes são covardes demais para admitir que certas coisas estão acontecendo. Então, de certo modo, não é o segredo que se protege a si mesmo, é a burrice dos outros que protege o segredo. Então, o segredo total não funciona, mas a descrição funciona perfeitamente bem. Né? Existe até aquele famoso discurso do David Rockefeller agradecendo aos representantes da imprensa pela descrição com que estavam tratando esse assunto. Ele disse, se você não tivesse ficado quieto, nós não teríamos conseguido fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, é uma confissão pública, né, de que há um segredo. E mesmo assim o segredo continua inacessível à maior parte das pessoas. Então nós temos claramente essas três fontes e elas estão em disputa. Uma coisa importante para os próximos anos é o seguinte: a China continua com o seu governo comunista, continua sendo tão marxista quanto sempre, mas ela aprendeu o uso, vamos dizer, da administração econômica ocidental e da ciência e tecnologia ocidentais. Assimilou isso maravilhosamente em curto prazo de tempo, com a ajuda do dinheiro americano. Nos anos 90, havia muita discussão, no governo Clinton, de se devia investir na China ou não, porque tinha o problema dos direitos humanos, o que é uma maneira muito parcial de discutir o problema. Nós vamos investir lá, mas eles não respeitam os direitos humanos. Mas não é só isso.
Nós vamos investir lá, mas eles estão a fim de tomar tudo que nós temos. Né? Esse que é o problema, não é os direitos humanos. Os direitos humanos são um sintoma. Né? E no fim, vamos dizer, sempre que você pensa assim, eu devo fazer tal coisa que vai me trazer uma vantagem, né, ou não devo fazer porque ela é imoral, a primeira hipótese sempre vai ganhar. Né? Todos nós somos assim e os bilionários não têm por que ser de outra maneira. Então acabaram investindo e criaram esse monstro que é a China. E hoje a China tenta dominar o próprio esquema globalista ocidental. Nós não sabemos o que vai dar disso aí, mas com certeza este é o fator predominante que vai influenciar as nossas vidas pelas décadas. O fracasso da China nesse empreendimento dá um resultado e o sucesso vai dar outro. Eu não sei o que vai dar. Mas o problema dos três grupos globalistas, três esquemas globalistas, continua na ordem do dia, é ele que decide tudo. O Malachi Martin, no livro As Chaves desse Sangue, The Keys of This Blood, ele coloca a Igreja Católica como uma das forças globais. Ela não é. Ela não tem nenhuma iniciativa própria. Tudo o que acontece dentro da igreja é determinado ou pela elite globalista ou pelo movimento comunista, tá certo? E contra isso existem apenas grupos tradicionalistas absolutamente impotentes, ressentidos e que acabam ficando paranoicos. Então, tanto isolamento que a gente começa a ficar maluco. Por exemplo, esse negócio de você enxergar o comunismo em toda parte, isso é um absurdo, quando você está vendo três forças heterogêneas, né, agindo ali, as três contra o cristianismo, contra toda forma de cristianismo. O protestantismo um pouco menos, porque há uma certa boa convivência, pelo menos nos Estados Unidos, entre protestantismo e maçonaria. Então, a coisa não se volta tão diretamente contra o protestantismo, mas também, em última análise, ele também vai para o brejo. Então, são três forças, as três profundamente anticristãs, e sobretudo anticatólicas, mas que, sendo heterogêneas, agem de maneiras diferentes. Tá certo? E, se você pensar um pouco, a situação no Ocidente não é tão ruim para os cristãos quanto é no mundo islâmico ou no mundo comunista. É um pouco melhor. Aqui você não tem matança de cristãos. Mas você tem cada vez mais um cerceamento e um boicote. E, evidentemente, um genocídio cultural. Eu acho que já podemos classificar isso como genocídio cultural, que precede, evidentemente, o genocídio stricto sensu. Tá certo? Então, é uma aliança mundial anticristã, entre os três. Eles estão concordes neste ponto. Precisa tirar isso do caminho. Se é para implantar a ditadura universal do Partido Comunista, se é para implantar a sociedade administrada, se é para implantar o califado universal, bom, a isso vamos decidir depois. Quer dizer, afastar do cristianismo do páreo, daí os três vão ter que decidir quem é que manda. E isto vai ser... Bom, isso aí já é uma guerra de dimensões cósmicas, né? E se você perguntar o que vai ser de nós no meio disso, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que se nós nem entendemos o que está acontecendo, então nós vamos ser como aquela cena do Corão, em que as formiguinhas veem se aproximar os exércitos de Alexandre o Grande, tremendo o solo, aqueles milhões de cavalos e carroças e aparatos bélicos, e elas veem o mundo tremer e dizem, vamos esconder aqui, vamos entrar embaixo da terra. As formiguinhas entram embaixo da terra. Então, bom,